E em relação à democratização, especialmente? Sim. Os dois mandatos do governo Lula, para mim, fizeram um grande alcance na fase, digamos assim, na face social do Estado social. Mas, a meu ver, ficaram muito a desejar na face do Estado democrático de direito. Porque, se nós colocarmos, por exemplo, em matéria de reforma agrária, em matéria de adesão àqueles postulados do último PNDH3, do Plano Nacional de Direitos Humanos, o 3, ficou muito aquém disso, né? E esse afã energético, eu diria assim, que teoricamente, qual é o país que não precisa de energia, mas não à custa dessa tremenda agressão ao meio ambiente, né? Agora, a pressão do governo em relação à passagem dos postulados do Código Florestal também, com todo o respeito àquilo que está se chamando de adaptação do Código Florestal, é um assassinato de grande parte da nossa natureza, né? Eu acho que nesse ponto nós, a rigor, poderíamos ter ido muito mais à frente se, em vez de ficarmos atrelados às maiorias episódicas da bancada ruralista no Congresso, ouvíssemos mais os movimentos populares, né? Os ambientalistas, aquele elenco de gente que assinou aquele enorme manifesto, né, contra as mudanças que querem se proceder no Código Florestal. E a bancada ruralista muito habilmente atrelou os grandes latifundiários às pequenas propriedades, até em relação à margem dos rios e tal, para generalizar aquilo e conseguir vantagens que vão continuar assoreando os nossos rios e matando a nossa natureza, né? A tentativa de diminuir a faixa de fronteira também, os projetos que estão em andamento aí, né? Isso já está sendo burlado agora, mesmo agora em vigor com a faixa de fronteira que temos agora. As transnacionais criam empresas fantasmas, empresas que são meros testas de ferro delas para invadir a nossa faixa de fronteira, plantar, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Plantar eucalipto em toda a faixa de fronteira, acentuar a monocultura, né? Que isso mata a biodiversidade. O país, historicamente, sempre foi depredado pela monocultura. Lembro aqui os livros do Celso Furtado, por exemplo, né? Que sempre pregou essa possibilidade de nós fugirmos da monocultura e não termos uma economia exclusivamente voltada para a exportação, quando o povo aqui, grande parte, está morrendo de fome, estão mandando a nossa carne, o nosso arroz, o nosso soja, todo para fora, né? Contra isso temos que reagir. Especialmente em relação à democratização, a política de anistia, o que mudou nesses últimos governos? Não se pode dizer que a Comissão de Anistia não tenha feito um ótimo trabalho. Ela está sendo muito atrapalhada, inclusive pelo Judiciário, porque lá são muitas as ações que estão sendo propostas contra algumas indenizações que ela pregou, né? Mas a Comissão de Anistia, aqui quero dizer, ela prestou um grande serviço à memória da verdade no país. Se a lei agora sancionada recentemente deixa a desejar, não é pela Comissão de Anistia, foi por acomodação do governo, aquilo que se chama governabilidade, para manter certas maiorias no Congresso, e por grande pressão dos quartéis e das delegacias, né? Que não querem ver denunciados as crueldades e as injustiças que praticaram no passado. Há uma remota esperança de que, à medida que essas investigações sejam feitas, a pressão popular vai mudar um pouco a rigidez dos limites que a memória, que a Comissão da Verdade vai poder ver. Eu não posso deixar de fazer uma observação também sobre o número de integrantes da comissão. 7 em 2 anos, que é o prazo para fazer toda a investigação, é muito pouco, né? Não vão ter condições de levantar esse cabedal todo de coisas que têm que ser investigadas aí. E também sou contra o período. Abranger de 46 para cá,
dá quase 2/3 de um século. É muita coisa. Se fizessem de 64 para cá, daria muito mais resultado. Mas aqueles que vêm sofrendo perseguição do Estado, pela tortura, pela perseguição política, desde a década de 30, né, em relação aos movimentos sociais. Não, eu reconheço isso, só que eu acho que aí, isso que acaba de ser dito aqui, talvez o volume aí não tenha pego, o Luiz Otávio está me perguntando que desde a década de 30 a perseguição no Estado até hoje. Por isso que eu disse que a justiça de transição precisa passar por uma transição da justiça também, né? Agora, institucionalmente, me parece, e nisso eu me sinto em boa companhia, porque são muitos os defensores dos direitos humanos que estão pregando isso, eu acho que a investigação seria muito mais útil e teria muito mais chance de eficácia se limitasse a sua investigação a partir de 1964. E os advogados dos presos políticos têm um papel em relação a essa defesa num período de ditadura. Especialmente, eu não posso deixar de lembrar aqui Fábio Conder Comparato, Dalmo Dallari, Hélio Bicudo, né? Estou cometendo algumas injustiças por esquecer alguns nomes, mas eu acho que o Centro Santo Dias da Silva, com o Dom Paulo Evaristo Armos, na reserva espiritual disso, né? Prestaram um serviço inestimável ao país, né? Fizeram um trabalho espetacular. A Comissão de Justiça e Paz da CNBB da época, né? Que hoje eu nem sei, acho que está muito desativada, mas fez um trabalho também espetacular, né? Enfrentaram realmente a ditadura naquilo que ela tinha de mais duro, entravam dentro dos presídios, gente desaparecida, né? Conseguiam, a partir dos pais e das mães que sofriam a ausência dos filhos, as esposas que sofriam a ausência dos maridos, né? Conseguiam ir de quartel em quartel, de delegacia em delegacia, até encontrar esse povo, né? De forma que o Brasil, gente, acho que está encerrando, né, Luiz Otávio? Ainda Tem não? um bloquinho pequeno. Eu ia dizer que o Brasil deve muito a esses advogados. Eu quero dizer que eu nunca recebi um telefonema sequer. Eu era da JUC na época. A JUC era considerada uma entidade comunista, né? A Juventude Universitária Cristã. Eu nunca recebi um telefonema sequer dos famosos IPMs, que eram inquéritos policiais militares, mas eu tive muitos colegas meus até banidos, saíram do país, foram embora dar aula em outros lugares, né, para sobreviver em outros países, porque eram perseguidos aqui. E o papel desses advogados que se formaram nessa resistência contra a ditadura, agora nesse momento de transição? Eles estão, assim, alguns deles, pelo que eu sei, decepcionados, né? Porque a Comissão da Verdade tem as suas limitações. Mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu estou me lembrando de dois colegas meus que, por questões até vou dizer, de segurança, não gostam que o nome deles sejam citados, né? Mas tem dois colegas meus que foram perseguidos. Um deles esteve preso na Ilha Presídio, o outro teve que sair do estado, foi dar aula fora daqui, para não. E eles demonstram assim uma profunda decepção com o rumo que isso está tomando. Mas são advogados que continuam atuando na defesa dos direitos humanos, né? Mas na área penal, a minha área é muito ligada ao direito civil, de forma que grande parte da perseguição política que puniu e torturou, eu não atuei nessa área, mas eles continuam trabalhando aí. E muitos desses estão na RENAP? Justamente esses dois ao qual fiz referência, eu acho que até também por motivo de segurança, porque eles ainda acreditam que grande parte do aparelho de repressão está intacta, o que é uma coisa grave, né? Eles não estão atuando na RENAP. Trabalham muito para os direitos humanos, mas não estão na RENAP. Esses dois gaúchos aos quais eu fiz referência.
Em São Paulo, eu sei que um dos perseguidos políticos, esse eu